Fala galera do nosso canal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre abordagem primária voltado para vítima de trauma ou para paciente multissistêmico, né? Agora não se fala mais paciente ou vítima de politrauma, agora é multissistema. Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas só depois da nossa vinheta. Bom, galera, falando sobre avaliação inicial, onde a gente consegue ter todo esse processo de abordagem primária, normalmente a maioria das literaturas trazem a abordagem inicial com a sequência do ABCDE, ou do XABCDE, ou do MARCH, ou seja lá qual for a sequência que você vai utilizar. O grande detalhe em relação à avaliação inicial é que ela não começa ali no X, ou no M, ou no A, conforme a sua literatura de estudo. Ela começa muito antes, ela já começa na avaliação de cena. Então eu vou deixar um algoritmo, vocês vão, de vez em quando esse algoritmo vai e volta na tela, para que vocês possam visualizar. Esse algoritmo foi tirado, inclusive ele está incluso dentro das nossas aulas. Ele foi tirado de um livro, de um curso, na verdade é um curso de paramédico do MT avançado, mas eu vou deixar a referência para vocês aqui embaixo, para que vocês possam ter acesso a esses vídeos aí, tá bom? Essa referência, para vocês não acharem, não, o Mike tá ficando louco, tirou isso daí da cabeça dele. Não tô louco não, tá lá, eu vou referenciar capítulo e tudo, tá bom? Então vamos seguir aqui. Essa imagem eu montei, ela foi montada, mas ela está muito adaptada em relação a que esse livro traz, tá bom? O primeiro ponto seria a avaliação de cena, onde você deve, né, otimizar riscos, identificar riscos, eliminar riscos e permitir com que a vítima esteja em segurança, evitando um segundo acidente, e principalmente a equipe que está fazendo o atendimento. Você não pode se dar o luxo de se tornar uma vítima, tá ok? Então, esse seria o primeiro ponto. Na segunda avaliação, o start dessa avaliação inicial é assim, através da segurança de cena, deixando todos os colegas seguros na rota que está. E, é claro, também precisa ter uma questão de segurança de EPIs. Okay? Ainda mais em tempos de Covid, existem os cuidados em relação ao Covid também. De maneira visual, é possível você avaliar 4 pontos principais. Anota aí se você está estudando sobre alguma coisa em relação a isso. Hemorragias sanguinantes ou hemorragia massiva, né, como algumas pessoas têm chamado. A frequência respiratória ou movimentos ventilatórios que o paciente está conduzindo. Eu não gosto muito desse termo, apesar de algumas literaturas trazerem como movimentos ventilatórios. Ventilação é muito mais artificial do que algo natural. Então, frequência respiratória se diz algo que o paciente consegue realizar sozinho, de maneira espontânea. Agora, quando você faz uma frequência ventilatória nele, é porque você está produzindo uma frequência ventilatória. Então, existe essa diferença. Então, nós vamos trabalhar aqui com frequência respiratória para que você possa ver o que o paciente está fazendo. O nível de consciência é o terceiro passo que você vai conseguir avaliar. E, é claro, a coloração da pele você também consegue monitorar. Esses 4 pontos que eu citei, pessoal, vocês vão fazer de maneira visual antes de encostar no paciente. Tá bom? As informações do cenário estão chegando, você consegue liderar essa ocorrência de uma maneira muito rápida. Essa informação ela chega muito rápido, eu corro na ambulância. Então já tive N setores, N cenários que a gente teve que correr. E quando você se depara com a situação, você tem que muito rápido delegar a sua equipe, dar essa orientação e como fazer e como proceder. Mas fica a dica aí para você. Chegou no cenário, faz um 360 graus, uma pessoa já busca informações do cenário, enquanto outra já está visualizando a vítima, ela já consegue identificar hemorragias insanguinantes ou até hemorragias visíveis que você consegue identificar ali se tem poça de sangue, se tem alguma coisa assim, manchas de sangue na roupa, cuidado com com as ocorrências noturnas, pode ter suas dificuldades. A frequência respiratória, você vai conseguir visualizar se ele está numa
taquipneia, bradipneia ou até uma taque severa, né? Então esses processos ela visivelmente. E eu já te dou uma dica aqui. Quanto mais rápido o paciente respirar, mais grave ele está. Bom, se ele respira muito rápido, se ele respira muito lento, tem coisa errada aí. Alguma coisa está acontecendo que você precisa monitorar. Então, sempre que você encontrar um paciente respirando de maneira fora do padrão, lembra do Michael falando, fica ligado, esse paciente tem alguma coisa aí e você só não sabe o que é ainda, tá bom? De maneira visual você vai fazer isso. Nível de consciência, você vai ver se tem alguma agitação, se o paciente está imóvel no chão ou dentro do carro, ele está parado, ele não te responde, você faz contato verbal e ele não te responde. Então esse nível de consciência você também consegue monitorar sem encostar no paciente. E é claro, você não vai chamar esse paciente vítima de trauma e vai pedir para ele, mexa o seu pescoço. Não, você vai fazer controle ativo. Senhor, se você está me ouvindo, fique com a cabeça parada, não mexa a sua cabeça. E aí você vai produzir a sua identificação. Meu nome é Maicon Rodrigo, sou socorrista do Corpo de Bombeiros, assim assado. E aí você vai fazer esse processo todo para conduzir a ocorrência, tá bom? E a pele, é claro que é uma coisa visível, você consegue ver a paridez, você consegue ver hematomas, você consegue olhar na face do paciente, é claro, existem as condições de motociclista, aquela coisa toda, mas isso são peculiaridades, tá bom? Não vamos entrar nesses detalhes aqui, que senão vai... como eu falo em sala de aula, os ICs a gente não pode colocar nesse momento. A gente tem que ouvir o que está acontecendo e aí depois a gente pensa nos ICs, beleza? Fechou aqui, galera? A partir desse momento que você fez essa avaliação visual, você vai partir para aquela sequência lógica que você já está adaptado. A grande maioria acaba adaptando para o XABCDE, outros acabam, se você for de uma unidade de patrulha tática ou até mesmo de uma unidade militar que tenha uma condição de um APH tático, bem provável você deve utilizar o mnemônico do Marsh. Enfim, o mnemônico que você utiliza para fazer esse atendimento, seja ele ABC, XABC, seja ele Marsh ou seja qualquer outra coisa, esse mnemônico ele tem que estar muito bem gravado, nessa fase que vai entrar agora. Porque você vai encostar no paciente, a cena já está segura, você já fez uma avaliação visual, o cenário, né, a informação do cenário você já conseguiu captar, você já conseguiu ter mais uma análise da física do trauma, que antigamente era cinemática, agora a gente fala física do trauma. As informações do cenário começaram a chegar para você através da sua equipe, e aí sim uma pessoa vai abordar a cabeça do paciente, fazendo estabilização manual dessa cabeça, e automaticamente progride-se com a abordagem primária. Essa abordagem primária, ou essa avaliação primária, ela é constituída entre etapas, que vocês vão ver isso, vai ter um vídeo com certeza no nosso canal aí, falando sobre essas etapas, onde a gente descreve a hemorragia insanguinante como X, esse X vem de extreme, né, ou insanguinate, onde vem do inglês. Então, brasileiro, né, traduzindo essas coisas, acabou colocando lá uma hemorragia insanguinante. Poderia ter colocado lá hemorragia massiva, poderia ter colocado grande sangramento, mas não, foram lá e traduziram ela no pé da letra, e aí, enfim, ficou assim, tá bom? Então, hemorragia insanguinante seria esse o termo da letra X. Na letra A, uma preocupação com a via aérea, porque é isso que mata primeiro, e é esse o nosso objetivo, gente. Nessa sequência aqui, é tratar aquilo que pode causar o óbito do paciente o mais rápido possível. Então, hemorragia insanguinante mata muito, leva o paciente a um choque, pode ser severo. A via aérea bloqueada pode conduzir o paciente a óbito muito rápido. Se ele não tem uma via aérea pérvia, né? Se ela não tiver liberada, ele vai ter problemas respiratórios ou dificuldade respiratória. E se ele não respira, não faz a troca gasosa, então esse paciente pode ter alteração de nível de consciência, pode ter aumento do batimento cardíaco, pode ter aumento da frequência respiratória, enfim, pode gerar muitas consequências, ok? Sem falar que esse sangue que está sendo jorrado lá na letra X, hemácia para fora, é oxigênio que não fica dentro do corpo. Então, para cada hemácia, ela carrega até 4 moléculas de oxigênio. Então,
você tem um volume de sangue fora, a pessoa, a vítima, né, acaba tendo dificuldade respiratória também, porque esse sangue está sendo extravasado para fora e ele não está chegando onde deveria chegar, que é principalmente no cérebro, tá bom? Na letra C, controle de pequenas hemorragias ou até mesmo uma suspeita de hemorragia interna. Letra D, níveis neurológicos, onde a gente poderia aplicar escala de coma, pode ser aplicada a VDI, aquilo que for mais fácil para você e aquilo que o seu serviço já tem protocolado para você, tá bom? Letra E, a gente poderia fazer a exposição da vítima com controle de hipotermia. Lembrando que esse paciente ele tem que ser aquecido o mais rápido possível. Ele não pode ficar exposto no clima, tá bom? Então, dias chuvosos, dias frios, períodos de inverno, tem que ficar atento, períodos noturnos. Aqui na minha cidade nós temos serras de tudo que é lado. Então, pacientes que são atendidos na serra, a temperatura lá é muito baixa, principalmente no inverno. Então, se pega um paciente de madrugada num acidente nessa localidade, a gente já tem como prioridade, pelo menos é uma coisa que eu faço, é pegar esse paciente, fazer uma avaliação rápida e conduzir ele o mais rápido possível para dentro da ambulância para que a gente possa estabilizar ele de maneira que a temperatura dele não seja afetada tão drasticamente em relação à hipotermia, tá bom? A hipotermia, paciente com hipotermia, ele sangra muito mais, tá bom? É claro que para o paciente entrar em estado de hipotermia abaixo dos 35 graus demora, ele pode estar com frio durante esse processo, mas lembre-se que dentro da vítima de trauma, todo o efeito causado em cima disso, trocando o sistema aeróbio pelo anaeróbio, essas mudanças todas fisiológicas, onde esse consumo de energia vai ser através da gordura, gerando apenas 2 ATPs, com frio, gastando energia, tentando suprir aquilo que está em dificuldade, às vezes com sangramento, esse paciente pode ter seus agravos. Então estou dando algumas informações aqui para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos, justamente porque a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nós vamos explicar esses detalhes aqui de fisiologia, do que acontece na vítima de trauma. Passando essa parte do tratamento, na sequência você pode aplicar, eu acredito que isso deve ser simultâneo, mas no algoritmo vocês estão vendo aí que ele aparece logo na sequência, o sampla ou sample, tá bom? Independente se você aplica o samplar ou o sample, não vou ficar discutindo aqui referências, ok? Você utiliza aquilo que for melhor para você. Samplar ou sample, a diferença é uma letra só. Uma é ambiente, a outra é evento. Tá tudo certo, ok? O que acontece? Aplicou o sampla, você vai definir se esse paciente ele é uma vítima de trauma ou se é uma vítima de clínico. E daí você vai seguir com as avaliações desse paciente, ok? De acordo com o histórico desse sampla adquirido, de acordo com o cenário que você foi exposto, você já consegue ter essa definição de um cenário traumático ou um cenário clínico, tá bom? Isso já começa lá na avaliação de cena. Então eu quero que vocês entendam que esse algoritmo aqui, apesar de ele ter a definição de emergências clínicas e traumáticas lá no rodapé dele, praticamente, lá no final dele, vocês conseguem entender comigo que essas avaliações elas começam muito rapidamente no cenário. Muitas vezes ela vai acontecer em 10, 15, 20 segundos. É claro que uma abordagem do paciente primária, essa abordagem primária dele, vai durar um pouco mais, mas esse algoritmo aqui você consegue rapidamente reduzir ele na sua abordagem inicial, chegando no cenário, tá ok? Fico por aqui, esse primeiro vídeo dessa série de trauma aí é importante para você ter uma introdução. Não esquece de curtir, compartilhar, deixar seus comentários para que a gente possa tirar suas dúvidas. E claro, nós vamos ter vários vídeos aí que você vai poder analisar muito mais, beleza? Um abraço, fica com Deus, até mais. Foi!